Comissões fazem vistoria antes de inauguração do Transurb. Escola Municipal Anita Garibaldi completa 50 anos. Legislativo cedia a prestação de contas do Executivo. Esses e outros assuntos você assiste agora. Fique conosco, o Câmara Notícias está no ar. A estação de trem Santo Afonso, nome definitivo do primeiro ponto de embarque e desembarque do Transurb em Novo Hamburgo, deve entrar em funcionamento comercial no final de outubro. A Comissão de Obras Especial Pro Transurb foi ao local nesta quarta-feira, dia 28. Faltam ser realizados testes de funcionamento e instalação dos estabelecimentos comerciais. Por iniciativa do presidente Leonardo Roff e do vice Matias Martins, a Escola Municipal Anita Garibaldi foi homenageada na sessão desta terça-feira pelos seus 50 anos de fundação. Para marcar o aniversário, alunos fizeram uma apresentação de dança. Roff explicou que o requerimento foi feito a pedido do suplente de seu partido, Vlad Lourenço, ex-aluno da instituição, e lembrou a coragem de Anita Garibaldi, heroína da história do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que dá nome à escola. Ricardo Ritter falou em nome de Matias, destacando entre as conquistas da instituição a construção da quadra coberta. Sob fortes aplausos, a diretora Raquel Becker recebeu uma placa comemorativa. Ela pediu aos vereadores que continuem reconhecendo o trabalho dos professores, votando com atenção as propostas relacionadas à educação. A Câmara Municipal sediou na tarde desta terça-feira a reunião do Núcleo Estadual do GES-Pública, com representantes de diversas organizações. O objetivo do encontro foi monitorar o resultado das ações propostas pelo grupo. O Comitê de Gestão da Qualidade, formado por servidores do Legislativo hamburguense, aproveitou o momento para apresentar a sua carta de serviços e mostrar aos demais iniciativas desenvolvidas pelo grupo. A reunião foi conduzida pelo coordenador executivo do núcleo, Danilo da Costa Duarte, representante do Serviço Municipal de Água e Esgotos, SEMAI, de São Leopoldo. De acordo com ele, a Câmara vem desenvolvendo trabalho exemplar, cumprindo todas as tarefas programadas. O Legislativo hamburguense concluiu e divulgou a primeira carta de serviço dentre as organizações que compõem o núcleo do GES-Pública Estadual. Você pode acessar o conteúdo no site www.câmaranh.rs.gov.br. A seguir, Executivo faz prestação de contas na Câmara. A transparência é um dos princípios mais importantes da administração pública. A Câmara de Novo Hamburgo está engajada na transformação dessa ideia em prática diária e ampla. Agora, todas as licitações, exceto aquelas realizadas por pregão eletrônico, são transmitidas pela TV Câmara, canal 16 da NET. Os telespectadores e internautas podem acessar as reportagens também através do YouTube. O Parlamento Municipal está modernizando as suas ferramentas, conta com Twitter e blogs. Acesse www.câmaranh.rs.gov.br e confira todos os links. Legislativo de Novo Hamburgo, mais moderno e mais atuante. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmaranh.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. Na sessão da última terça-feira, os vereadores aprovaram em segundo turno a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012. O valor total para o próximo ano, incluindo a administração direta, Câmara, o IPAZEM e a Comusa, é de 653 milhões de reais. Daniele Souza entrevistou José Carlos Breda, assessor de finanças da Câmara. O entrevistado do Câmara Notícias de hoje é o assessor de finanças da Câmara, José Carlos Breda. Olá, bem-vindo. Breda, os vereadores votaram na última sessão a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Qual a importância dessas peças, orçamentárias passarem aqui pela casa?
a importância dessas peças, tanto o plano plurianual quanto a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, são peças de planejamento do poder público municipal. Essas peças elas foram instituídas na Constituição de 88 e aperfeiçoadas através da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001. Na terça-feira foi votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é diretrizes orçamentárias? É como o próprio nome já diz, elas dão uma diretriz para a elaboração do orçamento de 2012. Na Lei de Diretrizes aprovada, estabelecem os grandes projetos, os grandes planos que deverão ser contemplados no orçamento do próximo exercício. Qual é a importância disso? Através da Câmara de Vereadores, em que os vereadores participam, debatem, e é aqui na Câmara, inclusive, que se fazem as audiências de avaliação das metas, porque a Lei de Diretrizes estabelece metas de gastos com pessoal, de gastos com investimentos. Essas metas elas devem ser medidas a cada quadrimestre. E é aqui na Câmara que elas são medidas. Então é uma oportunidade muito rica para que os vereadores, para que a comunidade, através dos vereadores que a representa, que lá é representada, poderem também participar disso. Porque a Constituição outorgou este direito para os vereadores, além de direito, uma obrigação, na verdade, porque eles são os fiscais do povo. E eles devem procurar verificar se o dinheiro que entrou no caixa da prefeitura, os recursos que foram aprovados aqui nesta casa, estão sendo bem aplicados e nos projetos que mais beneficiam a população. E qual a principal diferença da LDO, essa que foi votada nesta semana, e o orçamento que é votado sempre no mês de dezembro? Bom, a Lei de Diretrizes, ela dá uma diretriz maior, uma linha. E ela também estabelece os projetos, são 11, 12, 14 projetos, grandes projetos, macro. E o orçamento, ele estratifica mais para cada atividade. Vou dar um exemplo, para quem está assistindo poder entender melhor. Tem um projeto que diz que a Prefeitura de Novo Hamburgo vai asfaltar e recuperar em torno de 40 mil metros quadrados de asfalto, com um valor de quase 6 milhões de reais. Bom, no orçamento, oportuniza que esses quase 6 milhões de reais e esses 42 mil metros sejam estratificados em quais as ruas. E se o Poder Executivo não fizer isso, o vereador pode fazer e pode sugerir, através de emendas, quais as ruas que devem ser contempladas. E há uma discussão, bastante grande entre os vereadores da base e a oposição se deve-se ou não apresentar emendas à LDO. Há algum problema, tecnicamente falando, nos vereadores apresentar emendas a esse projeto? Absolutamente. É uma prerrogativa do vereador. É um direito que ele tem e até uma obrigação, porque há um velho ditado que diz que duas cabeças pensam mais do que uma. Imagina, o executivo interpreta de uma forma, mas o vereador, ele ouve os anseios da comunidade. Ele tem o direito, o dever de contemplar esse direito dentro dos projetos, tanto do plurianual, da lei de diretrizes e do orçamento. Claro, há algumas questões que devem ser observadas. Por exemplo, ao fazer uma emenda, o vereador, ele tem que dizer e apontar de onde virão os recursos. Por exemplo, ele pode aumentar uma meta, que é, digamos, instalar mais uma unidade básica de saúde, uma UBS. E ele pode dizer, mas os recursos deverão vir de uma outra meta que foi estabelecida pelo Poder Executivo e que, no entender do vereador, ela é menos importante do que uma UBS. Por exemplo, gastos com despesas correntes do próprio Executivo. Diminui e aplica na construção de uma unidade. É apenas um exemplo, mas é desta forma que acontece. O vereador pode apontar
mas tem que dizer de onde vem o recurso. E o valor, né, estimado para 2012 dentro da LDO é de 446 milhões, né, de receita direta da prefeitura, e desse percentual é que vem o repasse para a Câmara, né, que é em torno de 6%. Como funciona o orçamento da casa para as pessoas entenderem melhor? Há uma discussão muito grande até em relação ao número de vereadores, os gastos da Câmara. Se nós olharmos o gasto total da Câmara de Vereadores em relação ao orçamento, ele é bem inferior aos 6%. Porque a Câmara de Vereadores, que teria direito a 6%, a Câmara de Vereadores, ela estabelece um valor dentro da sua extrema necessidade, contemplando as demandas para a manutenção da casa e para eventuais expansões ou melhorias que devam ser executadas. Então, há, às vezes, muita discussão, até muita exploração política em cima disso, o que não se justifica, porque a Câmara de Vereadores é um poder, é um direito que a Constituição outorga e que deve, dentro deste valor, exercer da melhor maneira possível, para que a Câmara execute bem o seu papel de fiscalizador, de auxiliar, muitas vezes, do Poder Executivo. O objetivo da Câmara de Vereadores, do Poder Executivo, é fazer o melhor para a comunidade. E que seria de um município se não tivesse uma Câmara de Vereadores atuante e que ela fosse bem representativa da sua comunidade? Pois é, muito obrigada, então. Esse foi o assessor de finanças da Câmara, José Carlos Breda, que explicou um pouco mais sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O presidente Leonardo Hoff destacou a importância do poder legislativo no debate sobre o futuro da cidade. De acordo com ele, o município tem no orçamento um valor considerável, quase 700 milhões de reais, e a comunidade tem que saber como ele é aplicado. Os vereadores participam da elaboração do projeto e fiscalizam a destinação das verbas. A proposta de lei que estabelece os investimentos em fase de execução vai ter preferência sobre novos projetos. O Executivo fez prestação de contas na tarde desta quarta-feira, dia 28, sobre as metas fiscais para o segundo quadrimestre do ano. O presidente da Comissão de Finanças, Jesus Maciel, comandou os trabalhos. Estavam presentes ainda o assessor de comissões permanentes, Paulo César Rodrigues, e o assessor de finanças públicas, José Carlos Breda. O titular da pasta da Fazenda, Gilberto dos Reis, acompanhado do diretor de contabilidade, Mauro Batista Bittencourt, e da contadora, Elisângela de Albuquerque, apresentou diversos números. Segundo ele, dos 679 milhões de reais estimados para 2011, já foram realizados, ou seja, recebidos, 357 milhões. O secretário disse que foram computadas também receitas da União que poderão ou não vir. Os investimentos feitos somaram 20 milhões de reais, número considerado baixo pelo assessor de finanças do Legislativo. O percentual corresponde a 10% das despesas. No dia 30, a prestação de contas será entregue oficialmente na Câmara Municipal. A seguir, confira indicações e pedidos de providências dos vereadores. A transparência é um dos princípios mais importantes da administração pública. A Câmara de Novo Hamburgo está engajada na transformação dessa ideia em prática diária e ampla. Agora, todas as licitações, exceto aquelas realizadas por pregão eletrônico, são transmitidas pela TV Câmara, canal 16 da NET. Os telespectadores e internautas podem acessar as reportagens também através do YouTube. O Parlamento Municipal está modernizando as suas ferramentas, conta com Twitter e blogs. Acesse www.câmara.nh.rs.gov.br e confira todos os links. Legislativo de Novo Hamburgo, mais moderno e mais atuante. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571.
Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmara.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. Assista agora indicações e pedidos de providência com a repórter Melissa Barbosa. No início desta semana, foram feitos 48 pedidos de providências. Carmen Rias fez diversas solicitações para a Rua Otávio Oscar Bender, como bancos em paradas de ônibus, quebra-molas e nivelamento do asfalto. Além disso, a vereadora busca patrulhamento e colocação de britas na Rua Taquari, operação tapa-buracos na Nicolau Edmundo Blaut, recolocação de tampas em Bocas de Lobo na Tomás Feltz Engel, remoção de 2 árvores no meio da Ernesto dos Santos Leal, retirada de lixo das laterais do Arroio Pampa e limpeza da Miguel Becker. Gilberto Có pede troca de canos de esgoto pluvial na Rua da Consagração. Jesus Maciel sugere que seja feito um estudo sobre a melhor forma de retirar a água da chuva que se acumula na Rua Santa Bárbara, esquina com Arlindo Pasqualini. Ele também solicita conserto de calçada na Arlindo Pasqualini, na Joaquim Pedro Soares e na Ícaro, operação tapa-buracos nas ruas Gomes Portinho e Araguaia e na estrada Afonso Strack. A necessidade de cobrir buracos em diversas vias também foi o tema dos pedidos de Volney Campagnoni, Ricardo Ritter, o Ica, e Antônio Lucas. Daniel Chocal destacou a importância de se colocar um redutor de velocidade e melhorar a sinalização na esquina da Avenida 1º de Março com a Rua Caramuru. Para Ito Luciano, é necessário realizar operação tapa-buracos nas ruas Lopes Trovão, da Conquista e João Luciano da Rosa, podar árvores na Carumbé, consertar infiltração na Lima e Silva, implantar esgoto na Lindolfo Gever e limpar diversas vias, como São Fidélis e Alfredo Marotsky. Luiz Carlos Schendler te aponta que é preciso instalar lixeira coletiva na Rua Ceará e colocar grade em Boca de Lobo na Frederico Gres Neto. Sérgio Ranes pede placa nominativa nas ruas Hélio Teixeira Lopes, Olício Silveira de Souza e Nicolau Vasilesco. Estudo de viabilidade para a colocação de quebra-molas na Bartolomeu de Gusmão, recapeamento asfáltico na Silvio Gilberto Christmann e na Alfredo Marotsky, operação tapa-buracos na Jamaica e na Bom Princípio e conserto de infiltração na Bananal. Para ver a lista completa de solicitações feitas por vereadores, acesse o nosso site e clique no link Leis e Projetos. Na página que abrir, clique em Matérias Legislativas, na coluna à esquerda. Selecione a opção Indicação Pedidos de Providências, na busca por tipo de matérias. É possível pesquisar por autor, ano e assunto. Obrigada e até o próximo Câmara Notícias, com mais informações sobre indicações e pedidos de providências. Na sessão do dia 29 de setembro, parte do expediente vai ser destinada à homenagem ao Centro de Atendimento Socioeducativo pelos seus 7 anos. O requerimento é de autoria do vereador Alex Rennel. Você pode seguir o Câmara Notícias no Twitter, twitter.com/CâmaraNH e acompanhar nossa programação no site www.câmaranh.rs.gov.br e as reportagens no canal do YouTube, youtube.com/tvCâmaraNH. O Câmara Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Tchau!